E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Tom, criador do canal O Mito e o Medo. E hoje nós vamos aqui falar sobre um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre as 5 raças de extraterrestres mais comuns e mais conhecidas aqui na Terra. Acompanha aí. Então galera, hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, são os extraterrestres. É um tema muito falado na internet, você encontra muito material, muita discussão, muito fórum a respeito disso. Na ufologia em geral, existem dezenas de raças extraterrestres já catalogadas. Porém, hoje nós vamos falar de apenas 5, as raças que são mais comuns e já teve mais avistamentos aqui na Terra. Nós vamos começar aqui falando sobre os Greys, os cinzentos. Eu acredito que é a raça mais conhecida. É o estereótipo de extraterrestre que todo mundo conhece. Aquele ser cinza ou verde que mede entre 1 metro, 1,5 metros, com as cabeças grandes, olhos redondos, amendoados, pequenos furos nas narinas, boca pequena, mãos com 3 ou 4 dedos apenas, corpo magro, raquítico, desproporcional em relação à cabeça. Então, gente, esse é o estereótipo dos Greys. Os Greys, eles ficaram conhecidos, eles tiveram uma popularidade a partir da década de 40, que em 1947 teve o caso Roswell, que eu acredito que é o caso mais importante, mais documentado de atividade extraterrestre, que aconteceu no Novo México, nos Estados Unidos. A partir de então, tem tido relatos no mundo inteiro de milhares de pessoas dando suas experiências de abdução, que relatam sempre com precisão a aparência dos Greys. Eles são conhecidos pela abdução mesmo, por fazer testes nas pessoas abduzidas, fazendo coleta de sangue, de tecido, DNA, sêmen, e até tem casos de relações sexuais com humanos, para criarem seres híbridos. E dizem que os Greys, eles fizeram um acordo com o governo dos Estados Unidos, na época, para que o governo cobrisse toda a evidência que aconteceu no caso de Roswell, né? Em que o OVNI, objeto voador lá, ele caiu sobre a Terra. E em troca disso, os Greys concordaram com o governo de estar passando algumas tecnologias super avançadas. Mas diz que não foi bem assim, diz que os Greys são muito ligeiros e fizeram um acordo com os Estados Unidos. Eles começaram a passar alguma coisa de tecnologia, né? Porém, quebraram o contrato, não passaram mais nada para o governo, mas mesmo assim continuaram abduzindo pessoas. Geralmente nos relatos eles são tidos como seres que não têm muita sensibilidade. Eles veem os humanos simplesmente como teste, como material biológico para estudo, nada além disso. Então, se você acha que você vai ter um encontro com um Grey, vocês vão sentar, tomar um chá, meu amigo, você está enganado. A próxima raça que nós vamos falar aqui é sobre os reptilianos. Os reptilianos, eles também estão em alta na mídia, pois eles fazem parte de uma das teorias de conspiração mais populares hoje no mundo, que é o controle. A história dos reptilianos dizem o seguinte, que eles são seres de milhões de anos, uma raça já bem antiga, que veio do planeta, que veio da estrela de Lyra. Outros também dizem que eles vieram de Sirius ou Orion. Aí tem essa briga, uns dizem que é Lyra, outros Sirius e outro Orion. Enfim, no planeta em que eles moravam há milhões de anos atrás, chegou uma época em que os recursos naturais se esgotaram, que fez com que eles abandonassem seu planeta, buscassem outro planeta para colher os seus recursos. E nisso, numa grande viagem no universo, eles encontraram a Terra e aqui se estabeleceram. E então, desde que chegaram na Terra, a grande teoria de conspiração é que desde então os reptilianos estão aqui e eles controlam os grandes meios de comunicação, controlam na verdade aqui o nosso planeta, a humanidade, em conjunto com os Illuminates, que é um outro grande grupo de seres humanos que são utilizados pelos reptilianos para estar jogando aí na mídia, por TV, som, rádio,
as ideias de um plano global muito maior de destruição em massa. Esse é um assunto muito legal, porém muito grande, que a gente não pode abordar aqui. Talvez eu faça um vídeo falando sobre a nova ordem mundial, os Illuminatis, ou abordando mais os reptilianos. Porém, hoje vai ser só uma pincelada para vocês saberem essas raças. A terceira raça, gente, é os Anunnakis. São uma raça de extraterrestres que se popularizou lá com os Suméricos, uma das primeiras civilizações em que nós temos registro. Dizem que os Anunnakis vieram de um planeta chamado Nibiru, que é aquele planeta que o pessoal sempre diz que vai entrar em rota de colisão com a Terra e vai acabar o mundo. Anunnaki significa aquele que vem do céu. Tem registros de desenhos, pinturas dos suméricos babilônios em que os deuses eram tratados como seres que vinham dos céus. Esse é outro tema bem interessante que a gente pode se aprofundar mais pra frente. Até tem um livro e um documentário muito interessante que é chamado Eram Deuses os Astronautas, que ele estuda isso bem a fundo. Acredita-se que os Anunnakis eles fizeram uma mistura genética entre eles e os humanos, criando assim alguns escravos e seres mais evoluídos para aquela época. Devido às diferenças de tecnologia e evolução dos Anunnakis aos seres humanos, por esse e outros motivos que eles eram tidos como deuses para os suméricos. Então, gente, essas foram as três, as mais conhecidas, que elas entram naquela questão de extraterrestre maldoso mesmo e tudo mais, que só quer fazer o mal, destruir a Terra, ter escravo, blá 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 blá. Porém, não é só isso. Tem inúmeras raças que são do bem mesmo, que estão sempre dispostos aqui na Terra a ajudar nós com a nossa evolução, seja ela espiritual, científica. Uma delas são os Pleiadianos. Eles são os extraterrestres originados do grupo estelar ali de Pleiades, que a gente consegue olhar, que é uma das mais conhecidas na verdade, a olho nu. Eles contrariam mesmo essa fama que extraterrestre tem, que são do mal. Até porque eles estão aqui na Terra, diz que para ajudar nós a nossa ascensão, né, e proteger a Terra contra alguns ataques maldosos aí dos Greys, dos reptilianos, draconianos, um monte de ser cabuloso aí do capiroto. Eles são vistos também como um grupo de seres iluminados, evoluídos, que estão aqui para proteger e ajudar a gente a alcançar aí os nossos objetivos maiores. Os Pleiadianos eles têm bastante contato com alguns médiums pela canalização, que é uma forma parecida com a psicografia. Porém a psicografia é psicografado mais de espíritos, né, dessa esfera ou esfera um pouco superior. Já a canalização não, a canalização já ela é tida para seres assim de esferas mais altas, como esses seres extraterrestres mais evoluídos. Outro assunto também para abordar em outro vídeo. Então os Pleiadianos eles são bem gente boa. Se você vê algum deles pela rua aí, pode ficar tranquilo que eles são da paz. E agora por último aqui nós vamos falar sobre os Arcturianos, que são aí de origem de Arcturus. É uma estrela que nós conseguimos também ver a olho nu nos céus. É uma estrela vermelha que ela está a 36 anos-luz da Terra. Dizem que os Arcturianos eles são os seres mais evoluídos da nossa galáxia. São tidos como os ancestrais, os anciões. São os seres assim milenares mesmo, os mais antigos e mais sábios. E que da mesma forma que os Pleiadianos, eles estão aqui para nos ajudar, nos proteger e tudo mais. Como os Pleiadianos, eles também passam mensagens canalizadas para alguns canais aqui na Terra, alguns seres humanos que estão dispostos a receber algumas mensagens. E as mensagens sempre são mesmo de ascensão, de paz, de amor, tudo mais. Então galera, esse foi mais um vídeo. Nós falamos rápido aqui sobre as 5 raças mais conhecidas e mais comuns de extraterrestres que conhecemos aqui na Terra. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acreditam, não acreditam? Deixem aqui no comentário a sua opinião a respeito dos ETs aí, dos aliens, que vai ser bem legal pra gente estar conversando. Se inscreva aqui no canal caso ainda não tenha se inscrevido, ajuda muito o canal a continuar, né? Dê um like caso tenha gostado e esteja ligado nos nossos próximos vídeos. Valeu galera, um abração, até mais!